estamos ao vivo para mais um encontro sobre advocacia extrajudicial. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje o tema é polêmico, nós vamos conversar sobre uso capião de herdeiro. É um tema quente, como eu falei hoje aqui em Vitória, no Espírito Santo, esfriou. E aqui no Espírito Santo é assim, 19 graus, a gente já tá de bota, de casaco de couro. Vocês viram que hoje eu estava toda encapotada, né? Mas a noite vai ser com um tema bem quentinho pra gente já aquecer. Então, boa noite. Quem está chegando por aí? Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Andresa. Boa noite, Rosângela, Júnior, Carla e a minha convidada já entrou. Boa noite, Renata. Na semana passada a gente fez uma live que bombou, falamos sobre regularização de obra. Se você não estava com a gente e ainda não assistiu essa live da semana passada, eu já coloquei no canal do YouTube, aproveita e já se inscreve também no canal do YouTube. O link tá na minha bio. Boa noite a todos e todas que estão aqui conosco. Vou já aceitar aqui o convite, vou já chamar a Renata para a gente começar. E as nossas lives, a gente fez um combinado na semana passada, que deu super certo, eu e a Renata. A gente fez uma live mais curta. E sabe que nessa semana, correria, segunda-feira é o primeiro dia, a gente já está organizando para começar as atividades. Então a gente combinou que a live de hoje também vai ser no mesmo esquema, né, Renata? Seja muito bem-vinda. Boa noite. Obrigado, Vanessa, pelo convite. É um prazer estar aqui de novo. Hoje a gente vai falar de um tema bem polêmico, né? Um tema que traz muitos conflitos ali entre os familiares. A gente sabe que a perda de um ente querido, né, ela desencadeia ali fortes emoções entre os herdeiros e uma grande disputa entre os bens, né? Então, nosso objetivo aqui hoje é mostrar que a uso capião, ela pode ser uma forma legítima de se regularizar um imóvel, mas jamais, em hipótese nenhuma, um meio de burla às vias ordinárias. Muitas vezes vai caber um processo de inventário ou até um processo de doação. Mas a uso capião, ela também se torna legítima desde que atenda alguns requisitos que são bastante exclusivos no caso de uso capião de herdeiros. E Renata, quero já assim, a Renata já foi adiantando o nosso tema, bem polêmico. Eu quero deixar aqui quem está com a gente entrando, Jaqueline. Oi, Leia, que saudade de você. Olha quem entrou aí, Renata, Leia. E dizer para você que está aqui com a gente, se você tem alguma dúvida sobre a questão da uso capião, coloque já aqui no chat para não perder a oportunidade. E encaminha para alguém que você conhece que não fez um inventário ou tem dúvida, né, sobre como faz o inventário, se precisa fazer inventário, se não precisa. E um dia desse na semana passada eu fui no salão e a pessoa estava fazendo uma escova e chegou a cliente. E ela falou assim, Vanessa, tira uma dúvida aqui, nossa, que um dia desse a gente estava conversando e tal. O pai dela faleceu há muitos anos, acho que mais de 10 anos, e agora a mãe está muito doente. Quando a mãe vier falecer, vai precisar fazer quantos inventários? É um só do casal? São 2 inventários? Então a gente vê que é um tema bem recorrente, né, na vida de todo mundo. E aí eu esclareci que vai precisar fazer 2 inventários, primeiro do pai, quando a mãe falecer, faz o da mãe. E como você mesmo falou, Renata, além dessas questões, né, de inventário que a gente precisa fazer para fazer a transmissão, né, dos bens da pessoa que faleceu para os herdeiros, a gente ainda tem nesse meio os conflitos familiares. E aí a gente se depara com pessoas que muitas vezes vivem
no imóvel com o pai e com a mãe. Aí o pai falece, depois a mãe falece, a pessoa continua vivendo naquele imóvel e tem irmãos. E isso gera um pouco de confusão, né? Ah, porque eu sempre morei aqui, porque eu sempre cuidei do meu pai, da minha mãe, por que que eu não tenho direito de permanecer aqui nesse bem imóvel, ou até mesmo de adquirir esse bem imóvel por meio de mãos do capião. Então, assim, são muitos questionamentos, trazem conflitos, e a gente sempre orienta que a pessoa tem que procurar um especialista. E cada caso concreto tem que ser analisado, porque são vários requisitos, e a gente precisa entender que a uso capião ela é possível, mas de nenhuma forma ela pode ser usada para burlar o procedimento regular, vamos dizer assim, né, que Renata chamou de ordinário, o procedimento regular de transmissão de propriedade. Ó, chegou aqui agora a Priscila, que também é nossa aluna lá do IEP. Mas quem que chegou? Ana Paula falou que tá com saudades, eu também. Ô, Leia, quer dizer, falou que tá com saudades, eu também, Leia. Ana Paula deu boa noite. Miliane, Flávia. Não a gente tem esses conflitos junto com a transmissão da propriedade, né? Geralmente, assim, pegando como gancho esse exemplo que você falou, né, do herdeiro que mora na casa dos pais. Acontece muito, né? Geralmente é sempre esse herdeiro que vai buscar uma forma de trazer o imóvel para o nome dele através do processo de uso capião. E a gente vê que o que as pessoas confundem é essa questão da detenção, da permissão, que não é uma posse com ânimo de dono, a posse que a gente precisa para uso capião. Então, às vezes, aquele herdeiro, ele passou a vida toda ali na casa dos pais por uma mera permissão. Os pais permitiram porque ele não tinha uma outra casa para morar e aí depois do falecimento, aquele herdeiro permaneceu ali. Só que o fato dele morar no imóvel, isso não caracteriza uma posse que ela é permitida para uso capião. Aí ele precisa atender a 3 requisitos que a gente vai falar aqui no decorrer da live, para saber se ele está apto. E para os outros herdeiros que querem se resguardar, talvez desse irmão que mora na casa dos pais, para não correr o risco de perder a propriedade, esses outros herdeiros é importante que no falecimento dos pais eles já ingressem com um processo de inventário, porque isso já caracteriza o desejo deles de ter aquele bem também para eles. Ou fazer um contrato, né, Renata? De repente, eles fazerem um ajuste entre eles, um contrato de aluguel, algo assim. Mas, é como a gente sempre fala, né? O ideal é que você realize um inventário no prazo legal, que é o de 60 dias. Por quê? Além de evitar o pagamento de eventuais multas no que tange ao ITCMD, você já evita qualquer tipo de questionamento referente a essa questão da transmissão da propriedade. Então, nesse caso que a gente trabalhou, o herdeiro, ele pode permanecer, vamos supor, no caso vamos serem 3 filhos, né? Um filho morava com o pai e a mãe faleceu, esse filho quer permanecer no imóvel. Não tem qualquer dificuldade, só que durante o procedimento do inventário, esse filho, ele vai ter que prestar alguma contraprestação, vamos dizer assim, para os demais herdeiros, ou pagar um aluguel, enfim, vai ter que ser feito um arranjo, e durante o procedimento do inventário, o inventariante é quem vai cobrar desse herdeiro que está de posse, né, no bem imóvel, algum tipo de contraprestação. E aí a gente cai, né, Renata, muito nessa questão da responsabilidade do inventariante, né? Quando acontece o falecimento de uma pessoa, a gente precisa verificar quem é aquela pessoa que pode ser considerado aquele que vai cuidar dos bens do espólio.
E aí essa pessoa toma frente do procedimento que no extrajudicial pode ser, não precisa respeitar a ordem do Código de Processo Civil, como no inventário judicial, né, que tem que respeitar a ordem. No extra a gente pode escolher outras pessoas, até um terceiro, até, né, pessoas que não estão na ordem ali do código. E essa pessoa ela vai ser responsável por administrar os bens do espólio. E é muito sério esse compromisso, né, que o inventariante ele toma para si. Ele pode ser responsabilizado civilmente, criminalmente, porque ele tem que administrar como se o bem fosse dele e prestar contas para os demais herdeiros, né? Então, essa pessoa que ficou à frente desse procedimento, o inventariante, ele tem que tomar atitudes, né? A verificar quem está na posse do bem imóvel que o meu pai e minha mãe deixou. Ah, é um locatário? Então vamos lá, vamos fazer um aditivo contratual, vamos verificar como é que está a questão da locação. A locação transmite, né, para os herdeiros, mas tem que regularizar a questão de pagamentos, verificar se o inquilino está cuidando do bem imóvel. E se tem um herdeiro utilizando o bem que era da pessoa falecida, também tem que haver algum tipo de arranjo contratual. Agora, e se o herdeiro fica lá e ninguém fala nada, Renata? Será que ele pode ir para o caminho da usucapião? Então, todo o processo de uso capião, a gente fala que tem que ter uma posse mansa, pacífica, ininterrupta. Então, assim, certamente em alguma etapa ali do processo de uso capião, os herdeiros vão ser notificados. E se esse herdeiro atender esses 3 requisitos que nós vamos falar aqui e não houver nenhuma impugnação por parte dos demais herdeiros, é bem provável que ele consiga regularizar essa propriedade para o nome dele. Então, vamos falar aqui desses 3 requisitos, Vanessa? Vamos, e falar também, né, Renata, que essa ideia dessa live surgiu porque eu e Renata já fizemos uma parceria de um procedimento de uma usucapião extrajudicial de herdeiro. E a gente estudou, né, muito esse caso para verificar se realmente se encaixava, se era o caso do uma usucapião ou se era caso de inventário. Porque quando o cliente te procura no escritório, ele vai querer logo falar da usucapião, né? Que todo mundo acha que usucapião é a solução para qualquer tipo de regularização imobiliária, né, Renata? Isso aí, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente é procurado por um cliente é saber, é buscar a legitimidade do processo. Será que esse cliente ele tem legitimidade para pleitear o uso capião? Porque senão a gente vai despender um tempo, vai trazer um processo oneroso para o cliente e no final ele não vai ter êxito. Então, assim, vai ser desconfortável para ele e é desconfortável também para o profissional que está atendendo. Porque, gente, quando o herdeiro procura um advogado querendo fazer um processo desse, o que ele espera? Ele espera o registro do imóvel no nome dele. Então, assim, ele está ali cheio de expectativas, tem muitas emoções envolvidas ali naquele negócio. Então, assim, de cara, precisa estudar o caso do cliente para não criar, não gerar nenhuma expectativa naquela pessoa. Então, assim, ó, verifica se esse cliente ele tem legitimidade para pleitear esse processo de uso capião, sem estar infringindo nenhuma regra ali dentro do nosso código de normas, sem estar burlando nenhum imposto. O que a gente precisa olhar? Esse herdeiro, ele tem a posse exclusiva? Esse é o primeiro ponto que precisa ser observado. Então, assim, esse herdeiro, ele precisa ter uma posse exclusiva, ele precisa estar ali naquele imóvel unicamente, sem dividir com nenhum outro herdeiro, porque a partir do momento que ele não tem essa posse exclusiva, a gente já sabe que vai ser um processo mais difícil e talvez até impossível dele conseguir pela via extrajudicial. Então, tomem nota Ou desse ele vai ter que entrar, ou ele vai primeiro ter que requisito aqui.
posse Ou ele vai exclusiva. ter que isso, ou ele vai ter que ingressar em condomínio com essa outra pessoa que ele, se forem dois herdeiros ocupando ali aquele bem imóvel, de repente pode ser feito em condomínio, né? Em condomínio, ou então se ele também tiver a anuência desse outro herdeiro. Então, assim, em qualquer etapa do processo, esses demais herdeiros, quando ele não é um filho único, eles vão ser chamados, né, para poder se manifestar. Então, assim, se não Perfeito. houver, né, a impugnação por parte de qualquer outro herdeiro, então a gente entende que ele tem ali a posse exclusiva e que não há nenhum impedimento dos demais. O E que Renata, geralmente é difícil a gente conseguir passar nesse primeiro requisito, tá? essa questão, essa questão de ser filho único, né, como você mencionou aí, nesse caso concreto que a gente trabalhou, a pessoa era filha única e a gente teve um questionamento do registrador de imóveis, porque ele questionou a própria informação que, que estava ali contida na certidão de óbito. E aí, para quem nunca atuou com o uso capião, é bom a gente esclarecer que quando a gente está trabalhando no extrajudicial, e o foco nosso, né, é sempre incentivar que você atue na advocacia extrajudicial, porque a gente entende que você atuar no Poder Judiciário é você estar fadado a ficar anos e anos e anos ali no Poder Judiciário e de repente até os seus honorários não se pagarem, né, pelo trabalho que você vai despender ali. Então, no extrajudicial, a uso capião, ela tem como se tivessem duas esferas, né, de atuação. Você inicia a sua atuação perante o tabelionato de notas, porque é condição imprescindível você lavrar uma ata notarial para constatar a posse dessa pessoa e depois você faz o procedimento perante, aí a segunda etapa, vamos dizer assim, o cartório de registro de imóveis. E nesse caso concreto que a gente atuou, quando veio o questionamento, né, do RGI sobre a certidão de óbito, a gente falou assim, nossa, mas a certidão de óbito está dizendo aí que a pessoa é filho único, e não importa, a gente precisou buscar outros documentos que pudessem atestar que aquela pessoa que estava ali descrita na certidão de óbito, ela era realmente a pessoa era única, o único herdeiro da pessoa falecida. Então, olha quantos detalhes, né? Você pensa, nossa, o certidão de óbito ninguém nunca vai questionar. Estou vendo aqui que a pessoa é única, não tem jeito, mas você precisa procurar além, né? Eu confesso que foi a primeira vez que eu havia me deparado com uma situação dessa, né? Por isso que cada caso, gente, é um caso e é bem particular. E aí a gente se viu numa situação assim de precisar provar que realmente a nossa cliente ela era a única herdeira. E aí o que que nós fizemos? A gente, além de pegar declaração de testemunhas de pessoas que estavam ali próximas, de familiares, a gente precisou lavrar uma escritura de único herdeiro. E com esse documento a gente trouxe ali para dentro do nosso processo e acabou sendo aceito pelo. Ele entendeu, ele deu legitimidade àquelas informações que haviam sido declaradas à mãe da nossa cliente. Então, são assim detalhes que precisam ser observados. Não tem jeito, porque todo documento que é declaratório pode ter alguma informação ali que foi omitida em algum momento, né, por alguém para se favorecer. Então, assim, às vezes é um pedido que acha, mas quando você para entender, faz todo sentido para o registrador, né? Porque ele tem ali um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande para ele. Então, ele precisa ter segurança de todas as informações. Ó, a Andresa colocou aqui, infelizmente as informações prestadas na certidão de óbito é declaratório. Ô, Andresa, na sua vivência, né, no RGI, você já se deparou
de algum registro de uso capião e depois ser questionado, alguma informação, alguma certidão? Coloca aí no chat se já aconteceu isso aí. Porque deve ser realmente assim, o registrador, como você falou, né? Ele se cerca de toda a segurança para poder fazer o registro de um uso capião. Mas pode acontecer alguma situação de depois alguém questionar judicialmente. Seria interessante a gente conhecer também esses casos, né, Renata? Mas além então da posse, então primeiro você vai olhar, ó, a pessoa te procurou, querendo fazer uso capião, falou: olha, eu sou única herdeira, meu pai e minha mãe faleceram, ou se não, eu tenho outros irmãos, mas ninguém nunca questionou, eu moro aqui há 15 anos. E aí, eu posso usucapi? Eu tenho que fazer o inventário? Então, a gente precisa olhar, verificar. Essa pessoa é a única, ela exerceu a posse sobre aquele bem imóvel durante o lapso temporal, exclusivamente ela exerceu uma posse como se fosse dona, ou ela estava ali somente como detentora, ela estava ali porque os irmãos toleraram, ou ela pagava o aluguel durante o tempo, depois deixou de pagar. Então você precisa conhecer essas nuances, né? Inclusive, Vanessa, o segundo requisito, ele é exatamente isso, o dever do requerente de provar de posse. E é aí que a gente volta lá no início da nossa live, quando a gente fala, muitos casos, os herdeiros, eles permanecem na casa dos pais, porque ele, enquanto os pais eram vivos, então os pais estivessem ali e eles continuaram. Então, isso é uma permissão, é uma detenção e não a posse do imóvel. E muitas vezes os próprios irmãos permitem, porque talvez, então assim, a gente sabe que a pessoa precisa do mínimo para sua subsistência e os demais herdeiros permitiram que aquele iniciasse na casa dos pais. E por isso que é importante materializar isso de alguma forma, seja através de abrir um inventário ou fazer um documento com a anuência de todo mundo, dizendo que eles permitem que o irmão more lá, mas que todos têm interesse na propriedade do imóvel. Para quê? Porque nesse momento já descaracteriza qualquer pedido de uso capião que esse herdeiro venha a fazer lá na frente. Agora, se o herdeiro que está ali no imóvel, ele considerar que o ato dele é de posse, aí ele tem legitimidade para poder pleitear isso daí. Olha, a Andresa falou que ela já sim se deparou com o caso, inclusive ela foi e solicitou a escritura declaratória de único herdeiro, para se resguardar, né? Agora, tem uma pergunta aqui interessante sobre você construir no terreno da mãe, trazendo benefícios ao imóvel. Isso acontece também bastante frequente, né? A pessoa, o terreno é bem grande, eu vou aproveitar, vou construir. E aí a gente se depara, né, Renata, com uma situação. Por quê? A pessoa. Esse também é um outro caminho, né? Você olhar para a matrícula do imóvel. Por quê? Nesse caso, por exemplo, que a gente trabalhou, a pessoa até nós, né, nos procurou, falando que a mãe havia falecido, que a mãe havia comprado o imóvel de contrato de gaveta. E quando a gente foi olhar para a matrícula do imóvel, a gente realmente construiu esse caminho de volta. E dos requisitos, né, para você ir para a via da uso capião ao invés da via do inventário é justamente você verificar que não tem como regularizar de outra forma a não ser pela uso capião. Porque quando a gente vai para uso capião extrajudicial, tem esse requisito para mim é o mais complexo, né? É você comprovar o óbice a regular escrituração. Então, quando você olha para a matrícula do imóvel e aí você vê, nossa, esse imóvel está em nome de João. João vendeu para Maria, Maria vendeu para Tereza, Tereza vendeu para a mãe da nossa cliente. E todo mundo
aqui já havia falecido e ninguém fez inventário, ninguém declarou esse bem ali, né? E aí você fala, bom, realmente não tem como a gente obrigar um terceiro a fazer o inventário e passando de João para Maria, de Maria para Teresa, de Teresa para a mãe da nossa cliente, para a nossa cliente fazer o inventário da mãe. Não tem como a gente obrigar um terceiro a fazer o inventário. Então você já comprova aí de cara esse óbice a regular escrituração e aí você vai para a via da usucapião. Quando você vai para a via da usucapião, aí você tem que olhar. Olha, aí vem o caso que a pessoa, que o Oliver Augusto colocou. Eu construí na casa da minha mãe. Será que quando você construiu na casa da sua mãe, você fez algum contrato naquele imóvel? Existe a possibilidade de fazer um desmembramento ou não? É tudo uma matrícula só, não tem como a gente separar uma parte que foi construída por você e uma parte que era da sua mãe, do seu pai, que vai passar para os seus irmãos, para os herdeiros, né, necessários. Então, tudo isso vai ter que ser analisado, né? Renata, você já fez alguma usucapião assim, nesses casos? Nesse caso de construção de filho no terreno da mãe? Nesse caso que o Augusto colocou, não, nunca peguei uma situação dessa, mas o que é importante observar? Quando a mãe ou quando os pais permitiram essa construção, qual foi a manifestação de vontade deles? Eles tinham o interesse de doar parte desse imóvel? Então, assim, existe possibilidade, se o Augusto tiver mais algum irmão, existe a possibilidade de inventariar esses bens e os demais irmãos cederem essa parte que talvez os pais manifestaram a vontade de doar em vida. Então, assim, tem que entender todo o contexto da história para a gente saber se ele teria legitimidade para pleitear o processo, pelo processo de uso capião. Mas nesse caso específico, eu nunca atuei, não. E E ele botou perguntou. lá, quando a proprietária tem 88 anos, mas ela quer fazer uma doação para o neto. Desde que não tire dos 50% da legítima dela e tendo a anuência dos demais filhos. Na verdade, assim, a anuência ela nem é obrigatória, né? Mas se a pessoa que está ali conduzindo quiser ter garantia de que aquele ato não vai ser questionado futuramente pelos herdeiros, o ideal é que pegue a anuência de todo mundo. Eu sempre prefiro que todos vão lá e dão a ciência na escritura, apesar de não ser obrigatório. Perfeito. Augusto, essa parte dessa sua segunda pergunta, né, que é referente à doação, é um tema, né, de planejamento sucessório. E lá no IEP a gente fala, né, a gente teve uma live sobre planejamento sucessório e a gente abordou nessa possibilidade de doação da parte, né, de pessoa viva, já pensando numa transmissão, né, já você vê concretizado já, né? Quando você doa em vida, você já vê os seus herdeiros usufruindo daquele bem. Existem várias cláusulas que podem ser inseridas para garantir uma segurança para quem está doando, mas existe também alguns detalhes que têm que ser observados para que quando aquela pessoa que doou falecer, não ser questionado futuramente pelos demais herdeiros necessários. A gente está até passando por uma reformulação, né, do Código Civil, pode ser que altere algo sobre os herdeiros necessários, tem se falado muito sobre a permanência, né, do cônjuge, mas isso aí é tema para uma outra live, né, Renata? O planejamento sucessório a gente pode abordar numa outra oportunidade. Agora, quando a gente se depara com essa questão da uso capião do herdeiro, então a gente veio mais para esclarecer, né, que existe essa possibilidade, mas que esse herdeiro ele precisa comprovar vários requisitos. E aí Renata trouxe o primeiro requisito referente à posse. Tem que também comprovar o tempo, certo, Renata? Dependendo da uso capião, né? São várias modalidades, então a gente tem tempos diferentes. Tem que comprovar a legitimidade desse herdeiro. Será que tem outro herdeiro que
também usufruiu daquele bem imóvel, a gente precisa comprovar. Vamos lá, Renata, me ajuda aí nesses requisitos, são muitos, né? Você já Comprovar também. entrou no terceiro requisito. Ó, vamos lá, então, só recapitulando. Ai, travou um pouquinho, vamos lá. O requisito é a posse exclusiva. O terceiro é o dever. Tá travando aí, Vanessa? Agora voltou, agora voltou. O Augusto, você colocou aqui outra dúvida. Se tiver outra dúvida, pode colocar aqui no chat à vontade que a gente vai esclarecendo. Travou aqui. Voltou? Só recapitular. Recapitulando. Primeiro, segundo requisito, dever do requerente provar que seu ato de posse. É nesse segundo requisito que a gente vai afastar a questão da herança, porque sempre que o registrador questionar sobre herança, certamente ele vai pedir para você dar um passo atrás e fazer o inventário. Então, quando a gente fala o dever de provar que é posse, aqui a gente é herança. Isso. E o terceiro, questão da modalidade, né? Precisa ser na modalidade extraordinária, que é quando você tem a posse há mais de 15 anos, que é aquela modalidade que ela é igual um trator, ela sai passando por cima de tudo. A gente fala que até a pessoa que invade um imóvel, se há mais de 15 anos, ela tem possibilidade de pleitear uso capital. Então, assim, esses três requisitos, eles precisam ser muito bem trabalhados ali no seu rento, muito bem fundamentados. É claro que quando a gente olha para o provimento 149, tem um catatal de coisas lá que a gente precisa cumprir, mas quando se fala de herdeiros, esses três requisitos, eles são imprescindíveis, eles não por outras situações. A Andressa colocou aqui, ó, independe de justo título e boa fé. E boa fé. Exatamente, porque como sempre existem conflitos, então, assim, independente do herdeiro não ter boa fé, mas se ele conseguir provar esses 15 anos aí de posse, certamente ele tem uma grande possibilidade de se imóvel. E tem uma coisa também, Vanessa, que isso vai se aplicar para qualquer processo de uso capião, mas para esse de herdeiro muito mais, porque é um caso bem delicado, bem sensível. Mas é sempre você alinhar essa situação com o registrador, né? Embora a gente tenha algumas jurisprudências que já permitem isso, mas vai muito do entendimento. Se ele sentir que o seu processo não é um processo que traz segurança jurídica, certamente ele não vai aceitar o seu pedido. E ele pode parar e, se você quiser depois suscitar dúvida, mas sempre que a gente precisa suscitar dúvida, o juiz aí já se torna amoroso, né? E quando a gente fala da via extrajudicial, a gente pensa em quê? Em celeridade, redução de custo, tudo isso. Renata, você falou sobre algo bem importante, né? Que a gente precisa trabalhar antes, né? Quando a gente inicia o procedimento, a gente analisa para que tudo corra e você chegue ao registro e consiga registrar aquele título, né? Aquela usucapião. E lembrando que a usucapião ela é uma aquisição originária, então ela apaga, como se ela apaga tudo para trás daquele bem imóvel e ela te concede aquele título, né, de propriedade. E esse título de propriedade, ele chega a fazer com que seu bem imóvel ele suba, né, de questão financeira, né, ele passe para um valor até 50%, acredito, né, no mercado. Então, olha como que é algo que se você tem uma situação de um imóvel irregular, o momento, né, de regularizar foi ontem. Então, não deixe de procurar alguém, um especialista, para que você possa verificar qual o caminho mais adequado para trazer essa regularização, porque regularizar é você aumentar o valor do seu patrimônio. E aí, quando você se depara com uma questão do extrajudicial, e aí você pensa, nossa, o extrajudicial, ele obviamente, uma
um procedimento de usucapião ele demora um pouco mais que, por exemplo, o inventário. O inventário ele é mais célere que um usucapião, até mesmo porque a usucapião precisa passar por 2 cartórios, né? Vamos dizer assim. Mas que, se for o caminho adequado, a pessoa que está te prestando assessoria vai te indicar. E eu já me deparei com uma situação de a pessoa ir, Renata, e foi até interessante que foi com uma tia minha. Olha a situação, gente. Minha tia e meu tio compraram um imóvel na Serra, aqui no Espírito Santo, e simplesmente esqueceram. Sei lá, em 1980, alguma coisa, eles compraram e, tipo, esqueceram. Na verdade, na cabeça deles, eles tinham vendido esse bem. E, de repente, chegou o quê? Uma cobrança de IPTU em nome da minha tia. Minha tia ficou desesperada. Ela, que imóvel é esse? Que eu nem lembro mais, que não sei o quê. Foi atrás para ver o que que era. E aí falou, nossa, mas esse imóvel não é mais meu. Eu vendi esse imóvel. Enfim, notificamos a loteadora. Olha, esse bem imóvel não é mais da minha tia. Eu fiz a notificação, mandei para a loteadora. Aí o loteador respondeu a minha notificação com uma cópia de uma escritura pública de compra e venda, minha tia comprando o imóvel. Aí eu falei, tia, olha só, a loteadora tá aqui, indicou que você a comprou. Você tem a sua venda para um terceiro? Não, não tenho. Bom, então o imóvel é seu. Vamos atrás da matrícula. A matrícula estava em nome da loteadora. Aí tá, aí a Provavelmente gente não foi para onde? Para o município. registrou a escritura, Não, né? não registrou. Só que o que aconteceu? A loteadora pegava as escrituras de compra e venda e ia para o município, já mandava o município cobrar o IPTU de quem ela vendeu. A loteadora vendeu. Por isso que o IPTU estava no nome da minha tia. Só que aonde é esse bem imóvel? Ninguém sabia onde ficava. Fomos de carro, eu, minha tia, meu tio, o loteador, com a planta do loteamento para descobrir aonde que era o lote. Chegamos lá, é claro que o lote estava ocupado, uma construção, uma casa bonita e tal. Bom, vamos verificar se é mesmo esse o lote. Fomos para o município da Serra, fizemos requerimento de... Cada município chama de um nome, né? É tipo de endereço real, alguma coisa assim, para verificar se batia, né? O nome da rua, porque as ruas mudam de nome. Então a gente pediu essa certidão para verificar se aquele bem imóvel daquele loteamento era aonde que ele estava realmente. E bateu mesmo naquela casa. Conseguimos entrar em contato com a pessoa. Olha a história, Renata. Nunca te contei esse caso, né? Menina, Nunca, conseguimos mas eu tô entrar em aqui contato. imaginando. Então, eu estou imaginando que esse PTU estava no nome da sua tia. No momento que lavrou a escritura, provavelmente pediu para avaliar o imóvel, o ITBI. No momento do ITBI, a Exatamente. prefeitura altera cadastro. Ah, pode ser. Eu nem pensei nessa possibilidade. Aí, conclusão. Gente, tinha IPTU, ó, a Americocô tinha dívida de IPTU, IPTU da minha, tava no nome da minha tia, mas a dívida era de IPTU. Bom, eu consegui entrar em contato com a pessoa que estava morando lá. Aí sabe o que ele veio me falar? E uma família, um senhor, aí eu chamei ele no escritório, falei, olha, minha tia, ela não quer esse bem imóvel, mas a gente precisa regularizar, tem uma dívida de IPTU. Quanto tempo o senhor tá lá? Ah, eu tô lá tem 20 anos. Bom, então essa dívida aqui é do senhor. Eu falei para ele. Aí ele me contou que ele tinha há poucos anos contratado um advogado e que o advogado, gente, eu quase arrepiei na hora que ele me falou, ajuizou uma ação de usucapião. Quando eu entrei no processo, gente, o processo estava assim, tipo, pro despacho inicial do juiz, há uns 2 anos, parado lá na justiça.
Aí eu fui e falei, nossa, seu fulano, a gente podia ter resolvido isso no extrajudicial e tal. Aí falei pra ele, ele falou que o advogado não disse pra ele que podia ser resolvido no extrajudicial. Enfim, eu falei que minha tia estava super solícita, que a gente que até o loteador lá também estava solícito para resolver. Mas ele falou que ia esperar o processo da justiça, que já tinha pagado o advogado, que não ia voltar atrás, enfim, o processo está lá na justiça. Aí eu convenci, falei, olha, para sua uso capião, é importante que o IPTU esteja em nome do senhor. E o senhor, tendo a posse do bem imóvel, o senhor pode entrar com um requerimento no município, comprovar que o senhor tem a posse e tal, e pede a transferência da titularidade para o seu nome. Aí ele fez isso, o advogado dele nem falou para ele. Olha isso, gente. A situação. Eu Aí fico ele curiosa para saber o que ele colocou nesse processo como prova decente para poder pleitear os capião, porque nem cadastro ele tinha no nome dele. nem cadastro. Então, eu não quis olhar, porque assim, eu ia entrar muito no trabalho do colega, né? E aí eu falei assim, eu vou deixar isso correr. Eu já falei com ele que quando ele tiver no momento de minha tia, né, ser notificada, porque ele ajuizou a ação em face da loteadora que está na matrícula. Mas quando a loteadora for notificada, ela vai apresentar a compra e venda da minha tia. E minha tia vai ter que entrar no processo, enfim. Vai percorrer aí o caminho, né? Mas eu fiquei pensando, eu falei, poxa vida, se ele tivesse ido pelo extrajudicial, talvez ele já tivesse até já com o título da propriedade do bem imóvel, né? Então, olha como a gente precisa ter consciência, né, do nosso trabalho, desenvolver um trabalho sério, porque é a vida da pessoa, né, Renata? Ah, não, sim, com certeza, gente. A maioria das pessoas, quando a gente para olhar, conseguem conquistar um único imóvel durante toda a vida. Então, assim, o que eles esperam quando eles buscam a regularização de um imóvel? Eles esperam que eles, de fato, vão sair dessa situação de irregularidade, porque como que a irregularidade, ela afasta as pessoas dentro do ambiente familiar. Isso é certo. Principalmente esse tema que a gente trouxe aqui hoje, esses problemas de uso capião, de herdeiro, isso é muito comum, gente. Isso tem crescido cada dia mais. Então, assim, a gente, enquanto operadores do lado de cá, do direito, a gente tem uma responsabilidade muito grande do processo que a gente vai oferecer para o nosso cliente. Porque às vezes ele chega já com a cabeça feita, porque pesquisou na internet, porque conversou com um colega que já tentou e conseguiu, mas a gente tem que parar, tem que analisar, tem que ver se o que pode ser feito por aquela pessoa. Igual nesse caso aí, eu não vejo um óbice para a gente seguir por uma escrituração e registro. A sua tia está viva. Eu Ela, falei isso para ele, né? Então, eu assim, falei aonde para que ele, eu falei, olha, caberia um processo de uso capião? eu falei, o senhor pode desistir da usucapião. Minha tia, só que eu falei, minha tia, ela não vai ter, ela não vai se impedimento, né, para você regularizar, mas ela não quer gastar com esse bem imóvel, porque assim, ela não tem interesse em gastar com isso aí. Mas se o senhor quiser, o senhor faz o registro, depois a gente faz a escritura pública a gente vê uma melhor forma para fazer a escritura pública, uma doação, enfim. Mas aí ele não quis, falou que não ia gastar dinheiro, que tinha gastado dinheiro com advogado, que o advogado não falou nada daquilo para ele, enfim. Então, aí eu também não quis ficar me metendo muito, entendeu? Porque a pessoa contratou advogado, em tese confia no advogado, e aí agora ele vai ter que resolver lá com o advogado dele. Mas, como você falou, seria muito mais rápido, né? Se ele fosse pelo caminho da escrituração normal, mas ele não quis, não quis. Agora vamos ver o que o juiz vai decidir, né? E assim, só colocando um outro ponto aqui, que o Augusto colocou numa mensagem ali em cima, dos cadastros. O que Eu vi. acontece? Cadastro é bem diferente de propriedade. Então, assim, nem sempre o cadastro está no nome de uma pessoa quer dizer que ela vai conseguir pleitear o capião. Porque, por exemplo,
quando você aluga um imóvel, você consegue atualizar esse cadastro na prefeitura só com um contrato de locação. Então, o cadastro, ele não quer dizer que você tem uma posse com ânimo de dono, né? É uma posse de detenção. Você tem a posse mediante um contrato ou qualquer outro tipo de documento. Mas é óbvio que você ter os cadastros do imóvel regulares e no seu nome também são documentos que servem como meio de prova. Então, tudo depende do tipo de posse que você tem. Exatamente. Renata, olha, já passamos 15 minutos do nosso tema, do nosso tempo, porque o tema é tão polêmico, né? São tantos detalhes, tantas nuances, tantas problemáticas. Acabou que eu entrei no tema aqui da minha tia, que eu nem estava programada a gente contar esse caos, né? Mas que impacta, porque a gente vê a uso capião sendo utilizada de uma forma que talvez não fosse a mais adequada. Então, a gente tem essa vivência mesmo, né? Da advocacia imobiliária. E aí, eu quero já, para a gente finalizar, quero deixar o convite para você que está aqui com a gente. No dia 20 de julho, a gente vai fazer uma imersão, etapas do inventário extrajudicial. Se você não é advogado, mas quer conhecer também mais sobre esse procedimento, ou tem um inventário extrajudicial, você está curioso para saber quais são as etapas que você vai ter que percorrer, você também é nosso convidado. A Renata, que está com a gente no IEP, que é o nosso curso Inventário Extrajudicial na Prática, com certeza estará lá para essa imersão. E o Américo, Renata, já é a segunda vez que ele coloca aqui. Ele falou: quando a Renata será a entrevistadora? Ele quer trocar a gente aqui. Que você vai para cima e eu vou para baixo. E aí, Américo, a Renata, vamos gente vai combinar atender um seu pedido dia? logo. Vamos atender, vamos marcar para a gente atender esse pedido do Américo, Vanessa. Combinado. Américo, mas aí a gente vai querer ver você também, hein? Porque você estava aqui semana passada. No dia que Renata vier aqui para cima, você volta, você vem para cá também, hein? Olha, o Pedro está perguntando se vai ter transmissão pelo YouTube. Pedro, a imersão que vai acontecer no dia 20 de julho, ela acontece pelo Google Meet e ela é um momento de. São 3 horas de muito conteúdo e a gente vai destrinchar todas as etapas do inventário extrajudicial. Essa live aqui de hoje a gente vai colocar no YouTube também, né, Renata? Sim, claro, tem que divulgar. Isso, o Américo colocou. Cuida, Fátima Bernardes. Acho que é cuidado, né? Que a gente vai acabar roubando o posto dela, né, Renata? Estão Ai, chegando meu lá. Deus. Renata, quero te agradecer mais uma Eu tenho que vez. devolver o posto da Nelisa aqui, hein? Nada, até parece. É? Olha, já vou convidar também você que não segue a Renata, comece a seguir a Renata, a Master também, que é a empresa da Renata, que trabalha com regularização imobiliária. Siga o perfil, porque com muito conteúdo ali de regularização, muita experiência ali na prática mesmo de regularização imobiliária. A gente está sempre trocando figurinhas porque Renata e a Fran, com muito conhecimento nessa atuação do imobiliário. Renata, muito obrigada e agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, deixar você se despedir. Tá, eu que agradeço pela oportunidade, já me coloco à disposição sempre que você precisar. Inclusive, te procurar que chegou uma união de herdeiro estrangeiro. Nossa, Um aí eu novo vi, caso aí hein? pra gente. Ai, Aham. Depois a gente adoro volta aqui para contar desafios. esse caso. Adoro desafios. Então tá bom. Um beijo, uma excelente semana e eu te espero na próxima segunda-feira para falar sobre advocacia.